Então, nós vamos fazer uma análise e reflexão de uma das produções brasileiras mais aclamadas do mundo, Construção, de Chico Buarque. A canção, que possui uma letra enigmática e uma forte crítica social, foi produzida durante a década de 70 e faz sentido até nos dias de hoje. O disco, produzido por Chico durante a ditadura militar, traz um trabalho crítico e conceitual sobre a época. Em resumo, Construção conta a história de um homem que sofre um acidente de trabalho e é dividida em 4 partes. A narração mostra que o fim trágico do trabalhador é comum no dia a dia do nosso sistema. Então, eu vou começar falando aqui da primeira parte da música. Na primeira parte, aqui na primeira estrofe já, ele meio que dá tchau, se despede da sua família, como se fosse, ele soubesse já que seria, ele já está meio triste e pelo seu trabalho monótono, provavelmente, e ele está indo embora um dia normal na vida dele se despedindo da família e indo para o seu trabalho. Daí, ele, aqui na próxima estrofe, ele já pega e ele fala que ele subiu na construção como se fosse uma máquina, que faz referência ao nosso Fordismo, né? Que é o trabalho monótono e colocar o trabalhador para fazer um trabalho repetitivo, que faz muito mal, né, para o trabalhador. Aqui a gente consegue ver a exploração do trabalho. E aqui ele também fala, que é legal ressaltar aqui, seus olhos embotados de semente e lágrima. Embotado significa que é algo que está sem vivacidade, algo que está sem energia, e de semente e lágrima a gente consegue entender, interpretando como se ele não quisesse aquilo, que ele está triste, sem energia, sem vivacidade. Daí aqui nessa terceira estrofe já, ele fala que ele sentou para descansar como se fosse sábado, no dia da semana. Ou seja, o almoço dele, o descanso, é como se fosse o seu final de semana. É quando a única parte do dia que ele fica feliz e usa essa parte do dia para voltar ao normal. E ele acaba ficando bêbado, aqui ó, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargulhou como se ouvisse música. Ou seja, ele estava bem feliz e ele acabou ficando bêbado no seu almoço que ele usava como se fosse um sábado. Tá. Daí, na próxima estrofe, ele fala que ele tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Ou seja, ele deixa de ser um trabalhador e ele passa a ser um bêbado, porque ele tinha bebido bastante. E ele tropeçou e teve um acidente no trabalho e caiu da construção dele. E acabou caindo no chão, né? Provavelmente morreu. E aqui fala que ele morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Ou seja, o cara sofreu um acidente na única parte do dia que ele estava feliz, e ele ainda, com essa palavra aqui, contramão, dá pra ver que, tipo, que ele atrapalhou as coisas. Ou seja, ele morrendo num acidente de trabalho, ele está atrapalhando. É isso, próximo. Na segunda parte, repete igual à primeira parte, só que mudando algumas estruturas. Na primeira estrofe, fala que ele sai de casa bêbado, e você pode mostrar que é uma irresponsabilidade, porque beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse prodígio, e atravessou a rua com os seus passos bêbado. Então, ele bebeu em casa, ele saiu para a rua. Na segunda, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo, no desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Ele sobe na construção e trabalha de forma rápida, quase como se fosse mágica mesmo. E seguindo a lógica, enquanto seus olhos se dividem entre cimento e trânsito, ele às vezes pode ocorrer um acidente por causa disso. Na terceira, sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz, se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse próximo. Vamos dar um resumo disso. De certa forma, a segunda parte da música trata o caso com menos seriedade que a primeira, sabendo que talvez não fosse a intenção do autor da música. Mas os versos com as palavras trocadas
parece colocar culpa na vítima, por causa que, nos seus erros, dele ter ficado bêbado. Na terceira parte da música, a gente tem também algumas palavras trocadas, né? Mas mais ou menos na mesma ideia, né? E nessa terceira parte, né? A gente tem os dois últimos versos que são bem cruéis, né? Que fala, né? Ele se acabou no chão, feito um pacote bêbado, morreu na contramão, atrapalhando o sábado, né? Então, esses dois últimos versos são bem cruéis, né? E tentou resumir que o homem é alguém que, por irresponsabilidade, acabou caindo no meio da rua e atrapalhou o dia dos outros, né? E também, por outras análises, pode ser visto como uma forma de tornar essa história meio impessoal e também generalizar a situação, né? Então, nessa parte aí, o narrador ele tenta fazer com que falar, né, agradecer algumas coisas, mesmo essas coisas sendo de direito do trabalhador e também às vezes sendo coisas ruins, né, igual ele fala ali na última estrofe. E pelas músicas bicheiras a nos beijar e cobrir pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Então ele meio que ironiza e fala de certa forma, um sarcasmo sobre essa gratidão por, não por nada, mas por uma coisa que não é relevante para realmente se agradecer. Bom, então agora a gente vai debater um pouco sobre a música, o que a gente achou, nossas opiniões e argumentos. Alguém aqui gostaria de começar falando? Bom, eu posso começar, né? A primeira coisa que eu queria falar é sobre a segunda estrofe aqui, que o Chico Buarque faz a referência do homem a uma máquina, né? Comparando o homem a uma máquina. Então, eu acho que isso, no meu entendimento, né? Uma referência à monotonia da vida do trabalhador, né? Sempre fazendo as mesmas coisas, né? Tanto que um dos motivos dessa música ter ficado tão conhecida, né, na época, é por causa dessa referência, né, que muitas pessoas se identificaram, né? Assim como o Júlio falou, essa coisa do trabalho ser monótono e sempre repetitivo, a ponto de ser comparado com uma máquina, fala um pouco sobre como o sistema enxerga o trabalho das pessoas, entendeu? Que eles não ligam muito para a família ou para a vida social dessa pessoa. Eles só ligam se eles conseguem exercer o trabalho deles e se conseguem exercer o trabalho deles de uma forma que favoreça o sistema, favoreça o governo ou a empresa que ele está trabalhando, né? E comparar uma máquina também fala um pouco sobre, na primeira parte da música, fala um pouco do amor que o homem tinha com a família dele. Então, comparar com uma máquina meio que tira todo esse sentimento do ser humano, né? Que ele tem com esses laços familiares do ser humano e torna ele como não tivesse vida fora do trabalho, né? E sobre essa parte aí que vocês falaram de máquina e tudo, nessa época aí que foi criada a música, tinha acabado de meio que os empregadores começaram a usar o Fordismo, né, que é o especialização do trabalho para cada trabalhador, e que o produtor, o empregado, ele não conhece a sua linha de produção. E isso é pra gente ver o quanto que, tipo, que o capitalismo afetou, assim, na vida de algumas, enquanto outros estavam sendo beneficiados, outros estavam, que nem o nosso protagonista aí, da música, estava sendo afetado, tipo, a sua relação com a sua família e sua própria vida, que foi
foi tirada dele, né? E tipo, que agora já está amenizado, mas a gente ainda tem esse problema da especialização e centralização do trabalho para o empregado e a desvalorização do trabalhador. Continuando com esse assunto sobre o trabalho, antigamente, lá para os anos 70, estavam ocorrendo muitas migrações do pessoal que era rural para cidades, querendo ter condições de vida melhor, que era tipo uma propaganda, vai para a cidade, sua vida vai ser muito melhor. Muitas pessoas ficavam desesperadas para ter essa vida melhor e ficavam parecendo máquinas nas indústrias. Trabalhava, ia para casa e voltava para o trabalho no dia seguinte. Muitas pessoas, durante essa migração de rural para cidade, acabaram morrendo e tiveram decepções, que pensavam que a indústria ia salvar a família delas, mas, pelo contrário, às vezes piorou, por causa que teve problema de saúde, que acarretou tipo, em doenças e problemas psicológicos. Mas em resumo do que os meninos falaram, eu acho que tudo isso foca na desumanização do trabalhador, principalmente no foco do trabalhador braçal, que é o pedreiro. E quando ele está vivo, ele serve como uma ferramenta para tudo do que ele for trabalhar, e quando ele morre, ele só passou. Não é uma tragédia, é só um peso que deixaram. Tipo assim. Então, eu achei bem curioso, que era meio que normal nessa época, mas, tipo, que o protagonista, ele via o seu horário de almoço, a parte quando ele ficava em paz, como um sábado, no final de semana. Tanto que ele bebia, né, no seu horário de trabalho. Ou seja, ele provavelmente ele queria esquecer de todos os problemas que ele tinha, como já falaram aí, que afeta o psicológico, né, acho que foi o Pizza que falou, que afetava muito caramba, psicológico do trabalhador. E daí eu acho que por isso que ele provavelmente bebia no seu horário de almoço, que é um horário que você tecnicamente ainda está trabalhando. E daí aconteceu um acidente com ele. E eu não culpo ele, sinceramente, porque pô, o cara estava sendo explorado e tudo mais. O que ela falou agora muitas vezes, esses trabalhadores, como a Maria também falou, de trabalhos manuais e braçais, eles sofrem muito e mesmo eles cansando muito durante o dia, eles têm pouco tempo de descanso. Então, normalmente o cara sai de manhãzinha de casa, só volta quase de noite e tem, 1 hora, 40 minutos de almoço durante o período de trabalho. E às vezes a bebida torna-se como se fosse um refúgio para essa dor e para esse esquecimento que esse trabalhador tá. Então, ele tenta buscar em alguma coisa a felicidade que ele não tem durante o dia, porque ele só trabalha, e o esquecimento do trabalho, né? Porque ele quer viver a vida dele, e aí uma coisa rápida, que é o único horário que ele pode fazer isso, é no horário de almoço, e a bebida e outras drogas podem ser esse refúgio. Ainda dá para falar também sobre a falta de segurança, né, que se tinha no trabalho, né? Então tudo isso é também decorrente aí da revolução industrial, da precarização, né, do trabalho. E você vê aqui que fala que ele tropeçou no céu como se fosse um bêbado, né? Então provavelmente era uma condição de trabalho onde não tinha nenhuma segurança, né? Às vezes em lugares altos, sem algo para prender, assim, caso ele caísse, tropeçasse, né? Então ainda dá para falar sobre essa precarização do trabalho. Eu acho que sobre isso da precarização do trabalho pode ser principalmente comprovado pelos números que tem de processos trabalhistas hoje em dia, que são muitos. Então, vivendo em um país onde tem leis e tudo para proteção do trabalhador, como que são tantos processos assim? Eu acho que é isso que principalmente retrata o descaso com o trabalhador.
Falando da higiene das indústrias, que era péssima naquela época, eu encontrei uma pesquisa falando que um dos maiores surtos que ocorreu aqui no Brasil foi em 1970, onde se passa a história dessa música de meningite que ocorreu em Santo do Bairro. Um jeito que podia ter melhorado era ajudar os seus trabalhadores com kits higiênicos, claro, mas nessa época eles não pensavam nisso. Então, e falando sobre aquela parte lá, que o autor fala sobre ele ter morrido na contramão, também é bem curioso, porque, tipo, o trabalhador morreu, né? Ele tava bêbado, ele morreu, caiu do prédio, e ainda o autor falou que ele morreu na contramão, atrapalhando o dia das pessoas. O quanto que vale a vida de um trabalhador, né, no resto das outras, que deveria valer a mesma coisa, né? É, tipo, deveria ter um atendimento lá para ele. E não, só falaram que atrapalhou a passagem das pessoas e que ele morreu na contramão, né? Essa palavra foi bem forte, que o autor colocou aí. Essa palavra que ele usa de morreu na contramão mostra como que, mesmo ele morrendo trabalhando e tentando é, pegar o seu ganha-pão, né, de cada dia, ele sofre como se fosse uma, um preconceito do governo e das pessoas contra o trabalho dele. Então, se ele morrer trabalhando ou não, ele vai ser só mais um que morreu e, no máximo, as pessoas ficam bravas porque ele está atrapalhando o dia delas e atrapalhando o noticiário da TV. E aí, 2 dias depois, eles já acabam esquecendo da tragédia, né? A Exato. quarta parte da música, ela meio que resume a música toda e fala como o trabalhador ele é descartável pro sistema. E de tudo o que ele possui, tudo na vida dele, a comida que ele come todos os dias, ou o chão que ele dorme, que é exatamente o que fala na música, ele tem que ser grato por aquilo, mesmo que aquilo seja pouco. E a música, principalmente o clipe, tenta mostrar que não é a culpa do sistema que aconteceu com o trabalhador. A tragédia foi causada por ele, por ter bebido e por todas as questões. Isso aí que a Maria falou é uma coisa bem presente mesmo na nossa sociedade, até nos dias de hoje, porque às vezes a pessoa fica se vangloriando, principalmente os políticos, por não fazer mais nada além da obrigação dele. E aí o povo que já não tem nada recebe algum mimo ou algo a mais e acha que é muita coisa, sendo que na verdade é uma coisa que já era para existir antes e como ninguém liga para as pessoas mais pobres, elas nunca tiveram isso. E aí quando elas têm, elas acham muito incrível, por isso elas agradecem muito, mesmo para as coisas ruins e coisas poucas, coisas que não são tão. E também é interessante falar a situação que o nosso país passava no momento em que a música foi escrita, né? Então foi na década de 70, né? A gente tinha muitas pessoas migrando aqui para as capitais, né? Vocês vindo do Nordeste, etc., do interior, né? E acaba que chega aqui a pessoa não tem nenhum amparo, né? Nem do governo, nem das outras pessoas, assim. E o trabalho que elas encontravam acabava que era assim, né? Condições precárias, não tinha trabalho fixo, né? E também, né, nessa época, né, o Brasil passava pela ditadura militar, né? O que ainda dificulta mais ainda esse amparo, né? Que com certeza não era do governo, né? Então as pessoas se sentiam sozinhas e muitas pessoas se identificaram, né, com essa música do Chico Buarque. Um negócio que o Bento falou que era ter o rico e o pobre, ele falou,
entre esses dois. Antigamente, na década de 70, que era uma das épocas que a indústria estava crescendo muito no Brasil em si. Os ricos, na maioria das vezes, ou era político ou eram grandes empresários. Eles não ligavam tanto para os pobres, porque tipo, eles não queriam ajudar porque o rico ele sofreu para subir, ou às vezes coisa da família. E os pobres, eles, que eram na maioria das vezes os trabalhadores das indústrias, qualquer coisinha que eles recebiam já ficavam felizes, só que às vezes rejeitavam porque, como ele disse, que era muito para eles. Então, é humilde. Antigamente eles eram muito humildes com isso. Até hoje alguns são humildes. Já humilde. Eu buguei. Deixa eu continuar. Beleza. Já antigamente, os ricos não eram nem um pouco humildes com eles. Não ajudavam. Tipo, eu sou o empresário, eu estou no topo da cadeia alimentar. Você, que é o pobre em si, você é o fraco e você vai sofrer até conseguir subir onde eu estou. Então, dá para perceber também que repete, né, a mesma parte da música umas 2 vezes e a gente percebe que ele repete a ideia, né? Mas ele vai mudando algumas palavras que a gente consegue ver e esse jogo de palavras fica bem legal porque tipo no começo ele usa umas palavras mais amenas e daí depois vai ficando tipo ele usa umas palavras que mostra o quanto que era repetitivo o trabalho dessa pessoa e o quanto que ele era forçado, mais ou menos assim, e quanto que ele era abusado no seu trabalho. E pensando nisso, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que esse trabalhador ele ganhava um salário justo pelo seu trabalho e tipo se ele conseguia sustentar a sua família, que parecia na música, segundo ele, parecia ser humilde? Vocês acham que conseguia sustentar tudo? Acho que pela É, época que isso aconteceu, provavelmente nem o salário mínimo era respeitado. Então, às vezes o cara ganhava, às vezes ganhava por dia de trabalho, né? Às vezes não tinha carteira assinada, né? Então, provavelmente o salário era bem baixo. essa questão com certeza não. Por isso que eu acho que é importante a gente olhar essa classe da sociedade que eles precisam de ajuda, porque até hoje o trabalho deles não é valorizado e é impressionante como quando eu estava vendo uns estudos, um pobre, para sair da pobreza, ele leva 10 gerações, e em média, né? E para você ver como que é a desigualdade social, ainda mais no nosso país, e para você ver que como a gente tem que dar importância e virar nossos olhos pro outro lado da ponte, né? E não viver só no nosso mundinho. Então, acho que essas pessoas que são mais pobres precisam da nossa ajuda, as pessoas que têm condições, e também precisam, mesmo que você não tenha condições, mesmo que você more lá, faça parte dessa classe social, você tem que se expressar e mostrar que você também é gente, que você também merece ser valorizado na sociedade atual. Eu acho que essa ajuda aí que você falou seria tipo como uma ajuda meio que respeitando essa pessoa e respeitando o seu trabalho. É isso que você tá falando? Tipo isso? Exatamente, tipo, tanto ajuda como, é, igual eu falei, olhar para essas pessoas e tentar interpretar a forma de vida delas e por que que elas estão ali e como que elas chegaram ali e por que que, às vezes, chegando do outro lado aqui para falando do crime, pessoas às vezes não querem se humilhar para ganhar mixaria, como esse cara aí que trabalhava quase o dia inteiro para ganhar, ainda mais essa época, para ganhar quase nada, e aí acabam indo para o crime porque é dinheiro rápido e a pessoa pobre não quer se passar por humilhação de ter que levar desaforo para casa do patrão que não paga ele direito e ele ter que ficar sofrendo. Ou então, às vezes, um jovem
vê a mãe sofrendo no trabalho, normalmente de empregada doméstica, ou então o pai no trabalho manual, e aí acaba se revoltando e acaba entrando para o mundo do crime. Por isso que essa valorização de trabalho também é voltada para os jovens da favela que não têm oportunidade e aí acabam, pela revolta contra o sistema, acabam indo pro lado mal da vida. Então, essa valorização não é só para uma ajuda financeira, mas também uma ajuda para o mental e pelo futuro desses garotos, né? Garotas também. Algo que ocorre muito com as famílias pobres ultimamente, que ocorre muito, eles tentam fugir para o mundo do álcool. Sim, ficam nos bares bebendo, porque, tipo, é um jeito deles ficarem felizes e não dá risada. Desculpa. Tá. Eles vão para o mundo do álcool em bares, que é o local onde eles ficam felizes, além de o álcool afetar o corpo deles, e na casa deles está ocorrendo um tumulto que tem que cuidar de um, dois, três, vários filhos, e tem a esposa que não trabalha, fica só em casa cuidando dos filhos, e o pai é o único trabalhador que recebe pelo menos um salário mínimo de R$ 1.000 para cuidar de várias pessoas na casa dele, que é bem difícil. E uma questão que o Bento tinha falado, que o pessoal da favela às vezes iam para o mundo do crime, o crime nunca é uma opção. Tem outros jeitos de ir. Tipo, para estudar, a pessoa vai lá e estuda. E não tem a opção do mundo do crime. Mas se for para o crime, a pessoa está errada. Isso que eu falei do crime, não tirando o erro das pessoas que vão para esse lado, mas falando que todo mundo, eles também sabem que estudar é um bom caminho, ou então até trabalhar mesmo é um bom caminho, mas o problema é a humilhação que eles passam, e no caso do estudo é a precariedade do estudo para o estudo público, ainda mais no Brasil. E então é por isso que acabam em tragédias, porque esses jovens da periferia, ainda mais os que entram para o crime, não ficam tão mais velhos, eles acabam morrendo por consequência do crime e por consequência da vida errada. Então, outra coisa, além de livrar esses garotos do crime, ainda livra eles da morte precoce. E é por isso que a gente tem que valorizar as pessoas, independente da classe social. Uhum. Isso daí que você falou da humilhação é realmente bem visível isso. Que o patrão, o empregador, o empresário, ele se acha superior aos seus empregados e acaba tratando mal ou não valorizando tanto o trabalho dessa pessoa, sendo que ele depende dessa pessoa que está trabalhando para ele. Porque se ninguém quiser trabalhar para ele, como que ele vai se sustentar? Ele precisa de alguém lá trabalhando para ele. Então, vi o quão ignorante que as pessoas, nesse sentido pô, você depende do cara e você não consegue nem respeitar ele. E você continua fazendo isso, mesmo que você sabe que você precisa dele. E daí ele pensa, só contratar um outro depois. Não, mas não é tão fácil assim você achar alguém que vai fazer o trabalho certo. Tipo, até um trabalho vai um pedreiro. Tem tipo, pessoas que fazem melhor o trabalho. E não é tão fácil assim achar alguém que fez o curso certinho. E a pessoa tem que valorizar, tem que ser humilde e valorizar todo mundo, o trabalho das outras pessoas. Bom, essa foi a nossa análise aqui, juntando as nossas opiniões e as nossas interpretações aqui para a música, né? A gente gostou muito de fazer essa análise, né? E deixando claro que é apenas o nosso ponto de vista, né? E o próprio Chico Buarque, ele falou que não existe uma interpretação correta mesmo dessa música, né? Ele deixou aberto para diversas interpretações. E é isso, né?
Existem outras análises também, mas hoje a gente conseguiu chegar nessa conclusão aí. É isso, galera. Valeu. 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 Valeu.